os netos vivam um momento que nem a Europa vive hoje. E, infelizmente, na Europa, as leis trabalhistas dos países que não modificaram ultimamente, eles estão sofrendo mais do que aqueles que modificaram. Então, vou dar um exemplo de 2 países que modificaram. A Inglaterra modificou, a Alemanha modificou. E você vê que na Inglaterra e na Alemanha o nível de emprego é bastante alto. Países que continuam com legislações antigas, como a Espanha, como a própria Itália, estão sofrendo muito mais. A Grécia está sofrendo muito mais. O mundo é dinâmico. E não é o Livaldo, não é a Home que comanda o mundo. O mundo tem uma dinâmica própria. E nós temos que entender isso e nós temos que trabalhar para que realmente a nossa empresa, a nossa comunidade, o nosso país tenha um futuro com sustentabilidade. No fundo, isso eu chamo de sustentabilidade. Já que o senhor falou da reforma trabalhista, como que o senhor vê a questão da redução da jornada para 40 horas semanais? A minha posição é muito clara e muito simples. Eu acho que isso tem que ser dentro do contexto de uma reforma completa, do funcionário ter a oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida, mas que o país e a empresa tenham mais competitividade. Por quê? O que a gente está vendo? Eu estou vendo uma Europa hoje que uma grande parte dos países tem 36 horas de trabalho. Só que o nível de desemprego na Espanha é absurdo, né? Se você pega a juventude, pessoas entre 18 e 25 anos, a taxa de desemprego dessa turma é de 50%, é um absurdo, eu não quero isso para o meu filho. Né? Então, eu acho que não é discutir os 40 horas, as 36 horas, é discutir o conjunto de criar melhor condição de trabalho para o colaborador, para o trabalhador, e uma melhor condição de competitividade para as empresas. Isso resolve o problema, porque o que eu vejo na Europa que a unilateralidade não leva a ganho de competitividade. Vamos fazer mais uma parada, já já a gente retorna com o programa Em Pauta aqui pela TV Cultura. Para engolir, se surgir algo que não seja do agrado dos empresários. Os empresários vão ter que ser ouvidos na questão de se houver uma mudança, né, trabalhista nesse país. Não pode, como o senhor disse, ser ouvido só um lado, né? Os políticos ouviram só um lado. Acho que tem um consenso entre os trabalhadores, os sindicatos e as empresas. Eu concordo. Eu acho que a negociação é o caminho certo. A imposição de qualquer lado, o resultado no futuro é incerto. Na hora que as partes sentam e discutem e resolvam um problema, tem muito mais condições de ter sustentabilidade no futuro. Então é isso que eu realmente acredito. Santa Bárbara do Oeste já foi a pérola açucareira. E eu conversava com amigos há alguns dias que o slogan da cidade deveria mudar. Eu acho que deveria ser Santa Bárbara, o berço do automobilismo brasileiro. Que aqui surgiu o primeiro veículo nacional, a Romizeta. Eu comentei com os amigos que iria entrevistá-lo e um deles perguntar para ele por que a Romizeta não volta. A Romizeta. A Romizeta é um marco na indústria nacional, é um marco na indústria Home. Eu sou apaixonado pela Romizeta, eu tenho uma Romizeta, eu desfilo com a minha Romizeta. Eu tenho o privilégio de... eu moro aqui na região e moro também em São Paulo, que eu tenho um filho que estuda em faculdade lá em São Paulo. E nos meus finais de semana eu desfilo com a minha Romizeta em São Paulo com muito orgulho mesmo. Eu gosto de fazer. O grande aspecto, né, por que não a Romizeta nos dias de hoje, é que a Romizeta é um carro que foi desenvolvido no final da Segunda Guerra Mundial e que entrou em produção na década de 50. Né? Então é um carro que, tecnologicamente, ele é uma tecnologia da época muito avançada, mas que hoje, obviamente, se você compara um Smart com uma Romizeta, são coisas muito diferentes. Então, na época que a Home
produziu a Romizeta, a BMW também produziu na Alemanha. E a BMW também, até agora, não desenvolveu uma Romizeta, uma Isetta, né, com a tecnologia dos dias de hoje. De vez em quando aparece alguma coisa na internet falando sobre isso. Mas, efetivamente, a indústria Home, em seu planejamento, a gente não contempla produção de veículos, né? Os nossos negócios são muito claros, bastante bem definidos, que é na área de fundidos, peças fundidas e usinadas, máquinas para plástico, processamento de plástico e máquinas, ferramentas. Então, esse é o nossos produtos, e se vier uma versão nova de uma Isetta, provavelmente uma BMW ou uma outra empresa desse porte pode cuidar muito bem e vai ter todo o nosso apoio. Sobre a cidade ter o codinome, né, do desenvolvimento do automobilístico, da primeira empresa, né, a gente dá todo o apoio, a gente concorda, sem denegrir a outra parte açucareira, que também foi muito importante para a cidade. Era a pérola açucareira porque nós tínhamos 5 indústrias, 5 usinas, né? E porque nós não temos nenhuma referência a nível de Santa Bárbara do Oeste sobre uma Romizeta, que foi tão importante para o desenvolvimento dessa cidade, que é tão importante para o nosso país, que foi o primeiro veículo. Nós temos um museu lá, no museu da Fundação Home, nós temos, né? No SEDOC nós temos. Só que eu acho que mereceria um monumento em Santa Bárbara do Oeste, com uma Romizeta, e a denominação, o berço, essa é a minha opinião, viu, gente? Um berço do automobilismo nacional. Eu acho que é algo que deve ser pensado pelos políticos dessa cidade. Nós daríamos todo o apoio que for necessário. Vamos fazer um ping-pong, seu Olivaldo? Podemos tentar. Podemos? Uma saudade. Meu pai. O senhor tem medo? Tem medo de alguma coisa? Eu acho que o meu maior medo é a gente estar plantando um país que não tenha sustentação. Eu gostaria de pensar o contrário, que nós estamos construindo um país que tenha sustentação. Medo de bicho, de fantasma, de tudo isso eu não tenho. Eu só gostaria de ter certeza que nós estamos plantando uma sociedade boa para o futuro. Um livro? Eu estou lendo atualmente, eu tenho diversos livros, eu sou um leitor leio tudo, né? Mas hoje eu estou lendo um livro muito interessante que chama O Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Eu tive que me amadurecer muito em leitura para conseguir começar a ler Saramago, mas é um livro muito interessante. Uma viagem inesquecível? Eu já fiz diversas viagens inesquecíveis. Acho que uma das que eu adorei foi para o Japão. Eu fui num lugar chamado Nikko. Fui a trabalho e acabei tendo um dia livre. Fui para essa cidade chamada Nikko. Quase que uma Suíça japonesa, né? E quando eu fui lá, era no inverno, eu vi uma exposição de estátuas de gelo. Era uma praça do tamanho da Praça de Santa Bárbara, com estátuas de gelo de todo quanto é tamanho, né? Assim, de 3, 4, 5 metros de altura, então várias estátuas de gelo. Foi uma viagem muito interessante. O que o senhor detesta? Tem muita coisa que a gente detesta, né? Posso falar uma coisa que eu ultimamente ando detestando bastante: os buracos da SP-304. Acho que é uma das coisas que acho que a gente merecia um pouquinho de cuidado lá para melhorar. A gente paga IPVA, hein? A gente paga IPVA. Um amigo? Eu tenho muitos amigos na vida. Amigos brasileiros, americanos. Eu, na minha vida profissional, eu circulei para diversos lugares, né? Mas eu acho que o meu maior amigo, infelizmente, eu perdi o ano passado, que foi meu cunhado. Família? É tudo. É tudo. O
Quem é Livaldo Aguiar dos Santos? Acho que é um sonhador que quer ver um país melhor. Acho que é isso. Nós vamos encerrando o nosso programa, agradecendo ao Sr. Livaldo, que Deus continue abençoando a sua vida, a Home, e em breve esperamos contar novamente aqui no nosso programa com um bate-papo, e muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço e me coloco à disposição, tanto como representando a Home, como pessoalmente, para no que for necessário. Eu agradeço e boa noite a todos. Vamos encerrando mais um programa em pauta, agradecendo ao Eugênio, ao Bruno, o pessoal também do Diário que esteve nos acompanhando aqui essa noite no estúdio da TV Cultura. Obrigado a você. Na próxima sexta-feira, 7 da noite, se você tem um compromisso, hein? Programa em pauta aqui pela TV Cultura de Santa Bárbara do Oeste. Um forte abraço, amigos.